Boletim Coppola. Sejam bem-vindos a mais um Boletim Coppola num dia 13. Em homenagem à data, o programa de hoje será sobre Lula e sua relação toda especial com a ditadura da Venezuela e seus tiranos, Nicolás Maduro e Hugo Chávez. A convite de produtores rurais pioneiros e desbravadores, esse final de semana eu visitei as fronteiras agrícolas do Brasil no belíssimo estado de Roraima. Na capital, Boa Vista, me impressionou a quantidade de cidadãos venezuelanos absorvidos pelo mercado de trabalho local. É difícil encontrar uma loja, um mercado ou um restaurante que não conte com mão de obra imigrante. São dezenas de milhares de trabalhadores. Mas, infelizmente, toda essa integração entre povos vizinhos se deu em razão de uma tragédia humanitária. O regime socialista e autoritário que vigora na Venezuela produziu nos últimos anos, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, mais de 6.800.000 expatriados, entre refugiados, solicitantes de asilo e imigrantes, todos em busca de liberdade e condições dignas de vida. É tanta gente em sofrimento que seria possível lotar o estádio do Morumbi mais de 100 vezes só com essas pessoas. Gente que se viu obrigada a abandonar o próprio país fugindo da fome, da carestia, da violência e da perseguição política. 2.400.000 venezuelanos migraram para a Colômbia, 1.200.000 para o Peru, 500.000 para o Equador, 400.000 para o Chile, e o Brasil é o quinto principal destino dessa massa de excluídos e desesperados. De acordo com dados publicados pela Agência da ONU para Refugiados, atualizados em junho desse ano, há 92.000 solicitações pendentes de refúgio, 48.000 refugiados oficialmente reconhecidos e outros 229.000 imigrantes venezuelanos com autorização para residir aqui no Brasil. São mais de 385.000 seres humanos, com história, com família, que vieram aqui para o nosso país em busca de dignidade e de oportunidades que apenas uma democracia de economia livre consegue proporcionar. Ocorre que desde o começo do século, a Venezuela vive sob julgo de um regime autoritário, o tal governo bolivariano, que é só um jeito novo de se referir ao velho sistema socialista que não dá certo em lugar nenhum do mundo há mais de 100 longos anos. O intervencionismo estatal destruiu a economia venezuelana. Por lá, com o tabelamento de preços, a vilanização do capital estrangeiro e a perseguição à iniciativa privada, a inflação saiu do controle e se tornou a maior do mundo. 862% em 2017, 130.000% em 2018, 9.500% em 2019, 2.900% em 2020 e 680% em 2021, quando o ditador venezuelano decidiu cortar 6 zeros da moeda local, o bolívar. Só para efeito de comparação, a cambaleante economia da Argentina, também governada pela esquerda intervencionista, fechou ano passado com 50% de inflação. E o Brasil, em franca recuperação econômica, com crescimento do PIB e geração de emprego, registrou 10% de inflação. Ambos resultados muito distantes do aumento de preços na Venezuela, que, como nós vimos, chegou a 686% em 2021. Abençoada com a maior reserva mundial de petróleo, a Venezuela conseguiu a proeza de sucatear sua própria produção petrolífera. Eram mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia em 1998, antes de Hugo Chávez chegar ao poder. Mas hoje esse número está na casa dos 500 mil barris. Numa década, a economia venezuelana perdeu 80% do seu tamanho. Faltam produtos básicos e há escassez de comida. Segundo o estudo Condições de Vida, conduzido pelas 3 principais universidades da Venezuela, em 2017, 2/3 da população que estavam sem acesso a alimentos e proteínas emagreceram, em média, 11 quilos por habitante. E atualmente, segundo o Banco Mundial, mais de 94% dos venezuelanos vivem abaixo da linha da pobreza. Em contraste com a miséria e a fome do povo, a elite governante tem acesso a alimentos importados e chefes internacionais. O próprio ditador Nicolás Maduro pode ser acusado de tudo, menos de ser magro e frugal. Em 2018, enquanto a sua população estava faminta, Maduro foi fotografado se refestelando numa churrascada gourmet servida pelo famoso chefe turco Salt Bey, aquele cozinheiro excêntrico que se notabilizou pelo jeito peculiar de aplicar sal grosso nas suas carnes. Em seus restaurantes, pratos individuais custam até $1.000, o que escandalizou a opinião pública internacional. O fato é que não existe um índice econômico ou social que tenha melhorado desde a chegada de Chávez e Maduro ao poder na Venezuela. Mas além de destruir a economia do país usando a receita socialista de intervenção estatal, esses líderes destruíram sua sociedade, abolindo as liberdades públicas.
A população civil da Venezuela foi desarmada, perdendo a sua capacidade de reagir à tirania estatal em legítima defesa. A liberdade de expressão foi suprimida, com perseguição a veículos de comunicação e jornalistas independentes. A Suprema Corte foi aparelhada com juristas militantes e aliados do bolivarianismo. O sigilo do voto foi quebrado, permitindo a identificação de focos de oposição. E, finalmente, as eleições por meio do voto eletrônico foram fraudadas e são contestadas pela comunidade internacional. Com a abolição desses direitos e garantias fundamentais, o império da lei e da ordem ruiu. E a capital da Venezuela, Caracas, se tornou, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a cidade mais violenta do mundo, com o país registrando taxa recorde de 89 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Para efeito de comparação, o índice nacional aqui do Brasil é de menos de 20 homicídios por 100 mil habitantes, e o país registra atualmente a menor quantidade de mortes violentas da sua série histórica. A violência política também explodiu na Venezuela nos últimos anos. Perseguição, exílio, prisão, tortura e assassinato de opositores políticos do bolivarianismo se tornaram rotina. Após uma onda de protestos contra o governo, manifestações que foram duramente reprimidas pelo regime chavista, o Comitê de Direitos Humanos da ONU publicou em 2019 um relatório denunciando que esquadrões da morte foram responsáveis por mais de 6.800 mortes violentas patrocinadas pelo regime de Nicolás Maduro em pouco mais de um ano. Portanto, é inacreditável, é inaceitável que um democrata defenda ou passe pano para a tragédia que se desenrola há anos na Venezuela. Por isso, vale a pena recapitular o que o senhor Lula da Silva, ex-condenado por corrupção e atual líder nas pesquisas eleitorais, pensa sobre os protagonistas do socialismo bolivariano. Esses são trechos do vídeo que Lula gravou por ocasião do falecimento do ditador Hugo Chávez. E para a América Latina, eu diria até para o mundo, é uma perda irreparável. Eu tive o prazer de conviver com Chávez muito tempo. Eu conheci o Chávez ainda no tempo do Fórum de São Paulo. Lógico que nós tínhamos muitas afinidades políticas, tínhamos boa afinidade ideológica, e isso fez com que a gente passasse a ter uma relação, eu diria, até mais do que de dois presidentes, era uma relação de dois companheiros. Eu penso que não é todo século que a gente consegue produzir um homem da qualidade do Chávez. Essa não foi a primeira vez que Lula celebrou publicamente a memória de um tirano, que empobreceu e que brutalizou sua população. Ele já enalteceu Fidel Castro, mais longevo ditador das Américas, já teceu elogios a Mao Tse-tung, responsável por dezenas de milhões de mortes na China, e, por incrível que pareça, já disse coisas afáveis sobre o ditador nazista, um genocida supremacista. Aspas para o Lula em sua entrevista à revista Playboy de julho de 1979. Outro que eu admiro muito é o Che Guevara, que se dedicou inteiramente à sua causa. E segue o Lula. Essa dedicação é o que me faz admirar um homem. Por exemplo, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Fecha aspas para Lula da Silva. Talvez os petistas assistindo a esse vídeo justifiquem as palavras de seu líder populista como declarações de um passado muito distante, 1979, 2013. Mas o que dizer dessa insinuação que Lula fez à sua militância em 2017, antes de ser preso por praticar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro? Que é para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. A simpatia de Lula pelo regime bolivariano não poderia ser mais explícita. Seu governo, inclusive, estimulou investimentos bilionários em obras de infraestrutura na Venezuela por meio de garantias do BNDES, um banco público. O resultado não podia ser outro, o calote dessa dívida. Outra empreitada dos governos petistas com o regime chavista é a refinaria Abreu e Lima, ícone da corrupção estatal e do superfaturamento de contratos públicos. A obra, que custou 7 vezes mais que a média mundial, foi orçada inicialmente em 2,5 bilhões de dólares, mas seu custo já ultrapassa os 18 bilhões. Nessa eleição, quando Lula é confrontado com a sua amizade histórica com ditadores latino-americanos, como Fidel Castro, de Cuba, Daniel Ortega, da Nicarágua, Hugo Chávez e Nicolás Maduro, da Venezuela, Lula se sai com essa justificativa bem ensaiada. Os seus adversários políticos costumam
acusá-lo de apoiar ditaduras latino-americanas de esquerda. O senhor diz que se deve respeitar a soberania interna dos países e o senhor evita criticá-los. Para um democrata, isso não soa como uma contradição, candidato? Não. Primeiro, para um democrata, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Cada país cuida do seu nariz. É assim que eu quero para o Brasil, é assim que eu quero para os outros. Ocorre que o princípio de autodeterminação dos povos pressupõe que o povo seja livre para escolher sua forma de governo. Portanto, uma ditadura que frauda eleições, que persegue opositores e que mata dissidentes políticos, como é o caso da Venezuela, não se encaixa nesse princípio. Além disso, com mais de 6.800.000 refugiados, a crise na Venezuela se tornou um problema do mundo, especialmente aqui no Brasil, que chegou a receber mais de 1.000 refugiados por dia em Roraima, muitos deles caminhando centenas de quilômetros apenas com a roupa do corpo. Aliás, parabéns às Forças Armadas Brasileiras e a todos os profissionais de segurança e assistência social envolvidos na Operação Acolhida, motivo de orgulho nacional. Para fechar, eu convido a nossa audiência para uma reflexão. Intervenção na economia, tabelamento de preços, aparelhamento das estatais, nomeações de juízes militantes para os altos tribunais, insistência no uso de urnas eletrônicas de primeira geração, controle da internet, regulação da imprensa, restrições à liberdade de expressão, proibição da legítima defesa. Todas essas são medidas que levaram a Venezuela ao caos e que estão sendo propostas nessa eleição por certas candidaturas. Se você já percebeu isso, alerte seu compatriota para que ele vote consciente das suas escolhas. Muito obrigado, não percam esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.